gente! Eu sou a Jéssica Pincelli. Jazz Pink é o nome do meu Instagram e o nome desse programa vai ser Jazz Pink Movendo Montanhas. Hoje já tem um tempo que eu tô sentindo isso no meu coração de abrir esse espaço aqui e hoje eu tomei a decisão de estar aqui, a gente poder falar sobre a palavra de Deus e pra gente poder se encher de Deus e da palavra, pra gente poder viver os planos que Ele tem pra gente. Há uns 2 finais de semana atrás eu assisti 2 filmes que me impactaram muito, que foi o filme da Amy Winehouse, que se chama Back to Black, e o filme da Whitney Houston, que conta a história de vida dela também. E esses filmes mexeram muito comigo, eu fiquei muito impactada, sabe, com o filme, de ver 2 mulheres que tinham um dom de Deus tão lindo, que poderiam ter vivido uma vida, sabe, que poderia ter sido usado para a glória de Deus, uma vida feliz, alegre, mas tiveram uma vida triste, que sem propósito e que no final teve um final trágico. Eu fiquei muito mal de ver isso, fiquei o final de semana inteiro pensando como que a falta de identidade, a falta de propósito, a falta de entendimento fizeram elas se afundar nas próprias dores, nas mágoas, nas insatisfações, levaram elas a ter relacionamentos tóxicos que contribuíram para acabar com a vida delas. E eu até vou trazer mais isso também no próximo episódio, vou falar sobre isso. Mas eu fiquei o final de semana inteiro pensando, meu marido não estava mais aguentando, que toda hora eu ficava trazendo esse assunto de novo. E vieram várias perguntas na minha cabeça, sabe? Eu fiquei pensando, e se elas soubessem a identidade que elas têm em Cristo? E se elas conseguissem entender que o que elas são não é o que o mundo fala sobre elas, sabe? Não é o que os pais delas falam sobre ela, não são os acontecimentos ruins que aconteceram na vida dela, mas sim o que Deus diz e pensa a respeito delas, né? E se elas pudessem terem tido a oportunidade de pensar dessa forma? E se elas soubessem os planos de Deus para a vida delas? E se elas soubessem o quanto elas foram amadas, desejadas por Deus para estar aqui nessa terra, né? O quanto elas são especiais? E se elas pudessem ter tido a oportunidade de viver os planos que Deus tinha para a vida delas, né? E não ter vivido uma vida tão triste e trágica como elas tiveram. Então essas perguntas ficaram muito na minha cabeça e eu fiquei muito triste porque elas tiveram esse final tão triste. Então me veio essa ideia de fazer um podcast. Eu falei com Deus, na verdade eu tava assim, né, eu não sabia será que eu faço, será que eu não faço? Eu tava me sentindo um pouco insegura de tomar essa decisão de vir fazer, né, de firmar esse compromisso. Mas aí depois que eu vi esse filme eu falei, Senhor, se eu puder. Eu sei que tem tantas pessoas que também passam pelos mesmos problemas que elas, sabe? E se eu puder fazer pelo menos uma pessoa mudar de opinião, mudar a percepção que ela tem dela mesma, e se eu puder ajudar pelo menos uma pessoa com esse espaço aqui, pra mim já vai valer a pena. E vai valer a pena passar por todas as minhas inseguranças, vai valer a pena disponibilizar o meu tempo pra estar aqui. Então foi esse compromisso que eu fiz com Deus, de estar aqui pra falar da palavra dele. E eu espero que realmente toque na vida de muitas pessoas, né? Eu sempre vou trazer palavras que tem a ver com o meu dia a dia, sobre maternidade, casamento, mas sempre trazendo a palavra de Deus como centro, pra gente poder se encher da palavra de Deus, pra gente poder viver os planos que Ele tem pra gente saber qual a identidade que a gente tem em Cristo. Então espero que seja um momento muito legal, acho que vai ser Acho que vai ser um momento maravilhoso e eu espero ter você aqui comigo. Vou estar disponível nas 2 plataformas, né, no Spotify e no YouTube, então você se inscreve, porque eu já tô gravando o próximo episódio pra postar, pra você não perder. E é isso. Acho que vai ser maravilhoso e eu espero você.